Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Gigantes Cast, o nosso espaço de empreendedorismo, alta performance e negócios, sempre trazendo para vocês convidados super especiais, com histórias relevantes, ensinamentos e aprendizados para que vocês possam aplicar na sua vida e nos seus negócios. Lembrando que nós falamos sempre para os nossos patrocinadores, aqueles que apoiam o nosso projeto, esse projeto lindo que a gente vem trazendo desde o ano passado para vocês, já está na segunda temporada. Cantinho da Massa, Neto Contabilidade, Zamaco Comércio de Ferros, Posto São Pedro, Top Studio Academia e a Criative Ambientes. Um abraço para o Ronaldo, está chegando com a gente aí para somar com o nosso time. Obrigado por confiarem e estarem com a gente nesse grande projeto. E hoje nós recebemos uma convidada super especial, ela que é empresária, empreendedora do ramo da saúde, trabalha na área da saúde, referência em Santa Catarina em neuropatia. Neuropatia? Homotoxicologia, naturopatia, laserterapia, e é tanta especialização, mas naturopatia. Naturopatia, a mulher fera, vocês já vão saber quem é já, né? Temos o prazer de receber ela aqui no nosso podcast para trazer para vocês toda a experiência, toda a expertise, né, nessa área. Então, aproveitem, aprendam. Já adiante, compartilhem esse vídeo com alguém que vocês possam saber, que queiram aprender mais sobre esse caso, né? Nos sigam nas redes sociais para vocês estarem compartilhando aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite, Bila Herman. O prazer é meu. Foi muito gostoso receber o convite de vocês, né? Fiquei lisonjeada. Tá aqui nesse lugar, nesse ambiente gostoso, com tantos patrocinadores, né? Que legal mesmo. Tô bem satisfeita e muito feliz de estar aqui. Nós que agradecemos, né? Ainda falei para o Alex, falei assim, não dá para falar somente do profissional, né? Mas também os adjetivos de transformação pessoal, essa mulher referência que você é, vinda de uma família que a gente respeita, nós também te respeitamos, eu acompanho o seu trabalho, eu vejo em você não só uma profissional, mas uma mulher de muita luz, Ai, que de bom. muito sucesso em outras áreas também, uma mulher inspiração, que está sempre trazendo conteúdo de valor, e tanto de forma gratuita, quanto também, né, ofertando os teus produtos, que são transformadores, você vai falar aqui sobre o seu trabalho, né? Mas assim, de forma gratuita, você nos traz muita consciência também, né? E eu vejo você como, assim, uma ferramenta de cura entre nós. E a gente vai aprofundar daqui a pouco um pouquinho mais, porque a gente vai desenrolar bastante coisa aqui. Eu tô bem feliz de ter aqui. Não, e eu mais ainda. É muita coisa, né? São muitos adjetivos para descrever a Bila, que faz um trabalho belíssimo realmente aqui em Criciúma. Eu queria que tu contasse um pouco para nossa audiência o começo disso, como foi, né? Essa tua paixão, esse encanto que tu tem pela área da saúde, esse trabalho belíssimo que tu faz, de onde surgiu isso? Alex, o trabalho da saúde, ele caiu como, tipo assim, eu nunca esperei que eu fosse entrar nessa área da saúde. Na verdade, eu fiz faculdade de moda e fiz várias outras especializações e nunca pensei em trabalhar na área da saúde. Até que eu fui sócia num salão de beleza e fiquei 6 meses nesse salão de beleza. Vi uma oportunidade de ter uma clínica de tricologia. Para quem não sabe, tricólogo é o profissional que trabalha com o fio de cabelo e couro cabeludo, as doenças, né, as patologias do couro cabeludo. Montei uma clínica de tricologia. Então, a minha primeira especialização na área da saúde foi tricologia. E fiquei 1 ano nessa área da saúde na questão do couro cabeludo. Eu entendi nesse 1 ano que não era o suficiente, que não era só fazer terapia capilar. Que se a pessoa parasse de fazer terapia capilar, o cabelo voltava a cair. Então, eu entendi, na minha intuição, que precisaria de outra coisa. E entrei em oração para isso. E como, ai, Deus, o que é, enfim. E um dia surgiu para mim uma pós-graduação em saúde quântica. Então, eu já era formada em teologia, que foi a minha primeira formação. Eu fiz faculdade de moda, não quis me formar, só faltou o final, eu larguei. Eu sabia que eu não ia trabalhar com moda, eu larguei. E, enfim, então a minha formação era teologia. E quando eu fui fazer a minha inscrição para pós-graduação, a primeira pergunta numa pós-graduação é: em que tu é formada? E aí a mulher falou assim, eu lembro, a Simone, ela assim: Fabíola, mas tu tem graduação em saúde? Eu assim, não. Tá, mas como é que tu quer fazer uma pós em saúde? Eu assim, não, mas eu quero fazer. Eu não tenho a graduação em saúde, mas eu quero fazer. Ela assim, não, mas não dá. Eu disse, tá, e se eu pagar, mas eu não quero o título, eu quero só o conhecimento. Então, eu frequento as aulas,
né? Uhum. Não dá. Uhum. Tu só poderia fazer essa pós-graduação se tu fosse da área da saúde ou se tu fosse teóloga. E é ali que eu entendi por que eu tinha feito teologia muitos anos atrás. Uhum. Porque quando eu fazia teologia, eu não entendia o porquê. Uhum. Mas nesse dia, quando eu precisei entrar na pós-graduação em saúde quântica, foi a minha passagem. Então, eu tenho nitidamente na minha vida que foi Deus que me deu a área da saúde. Uhum. Show. Que ele me preparou lá atrás, né? E dali para frente, então, foi só estudos. E por eu ter essa consciência que foi Deus que me deu, né? Esse chamado. E eu sei também que é um dom, porque tu tem que ter um feeling em relação, que cada um é um, cada tipo de sintoma é diferente em cada pessoa. Tu tem que ter um feeling para entender as situações. E eu sei que foi Deus que me deu isso. Eu tenho uma condição que eu faço muita... eu não gosto de falar não é caridade, mas eu gosto muito de ajudar. Sim, servir, né? De servir. Mas eu não gosto nem de falar, porque a Bíblia fala que quando a mão direita faz, a esquerda não fale. E quando a gente fala, a gente perde as honras, né, o galardão de Deus. Sim. E a gente ganha o galardão dos homens. Então, eu não gosto de falar muito, mas eu tenho... eu gosto muito de ajudar e de servir. Então, em função disso, às vezes eu me entrego muito, né, nessa condição. E eu gosto dessa condição da saúde. E é muito lindo ver a transformação das pessoas. E é como a Aline falou, né? É uma transformação do corpo, da alma, do espírito. É todo um conjunto que acontece, né? Eu sou prova viva de que assim, ó, acho que foi, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, o Alex vai me ajudar aqui, que eu fiquei de cama, achando que eu tinha depressão. E eu, como sou da área da inteligência emocional, tô sempre envolvida com esses cursos, já fiz muita terapia, muitas coisas, não entendia, Deus, mas já liberei tanto perdão, já ressignifiquei tanta coisa, por que eu tô assim? Daí eu pensava, não, é ataque espiritual, então, pra me derrubar numa cama e tal, não sei o quê. Fiz o exame que você até atendia, que é a biorressonância magnética. Isso. E descobri algumas questões que eu precisava suplementar pela naturopatia. Isso. Quando eu comecei a suplementar, acho que deu 7 dias, eu era outra pessoa. Daí eu me tornei uma pessoa fisicamente melhor, emocionalmente melhor, espiritualmente melhor por conta da naturopatia. Que por muitas vezes, nesse meio nosso cristão, às vezes, a gente estava falando ali nos bastidores, existe um preconceito com a medicina quântica, com a medicina naturopata, e eu acho que as pessoas precisam se libertar disso. Porque, como a gente estava falando, na própria palavra diz, corpo, mente e espírito, nós somos uma tríade. Isso. Né? E como não tem, se nós fôssemos só espírito, nós nem estaríamos aqui. Então a gente precisa cuidar desse corpo. E Deus dá a sabedoria. E eu acredito que para esse tempo você é uma das mulheres e pessoas que tem sido levantada, né? Então eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, da importância, principalmente como uma teóloga naturopata, gente. Que riqueza que a gente tem aqui hoje na nossa mesa. Isso daqui, ó, é privilégio. Merece muito joinha, muito comentário, muito compartilhamento. É tão interessante isso que tu falou, que assim, ó, então num primeiro momento, eu estudei a palavra de Deus, né? Então, fiz a minha formação em teologia. Tá. Quando eu fiz a pós-graduação em saúde quântica, que foi a teologia que me deu a entrada na pós. Olha isso. A primeira cadeira na pós em saúde quântica é teologia. Então, tipo assim, quanto mais eu estudava o quântico, mais me confirmava a palavra de Deus. As pessoas acham que o quântico seria algo místico, que seria algo do outro mundo. Não, a questão quântica é uma condição física, né? Então, quando vibracional. Vibracional, exatamente. Então, não é nada do outro mundo. É uma condição realmente que a gente necessita. Quando tu fala da condição que tu estava mal, a pessoa que não tem a vitamina B12 o suficiente... No meu caso era D3. A D, a B, né, o ferro, ela vai trazer, ela pode trazer processo de depressão. E às vezes o religioso em si vai falar, é ataque espiritual, não sei o quê. Então, às vezes, realmente, a gente tem que ter um discernimento. Acredito que existe também. É claro que existe. Existe claro as emoções. É como a gente falou, corpo, mente e espírito. Mas às vezes você tá lá, poxa, tô orando, tô cuidando, tô vivendo a palavra de Deus, já fiz um monte
monte de terapia. Por que eu tô ruim? É o físico. Exatamente. Era vitamina D, não saía pro sol, não fazia Isso. nada. Não, e quando tu fala assim, que eu acho que existe. Não, eu tenho certeza que existe o ataque espiritual. Eu vou te dizer com a maior propriedade que teve um período dentro da igreja que eu já fui muito ativa, né, dentro da igreja. Eu trabalhava com o Ministério de Libertação. Nossa. Eu ia nas casas junto com outras pessoas fazer libertação. E eu vi muito. Então, o que aconteceu comigo quando eu tive esse período? Mas ainda eu queria estar focada na palavra de Deus, porque eu via que tinha o lado do mal. Então, quando a gente tem a presença que tu vê que existe realmente o mal, pô, aquilo eu não quero pra minha vida, então eu vou me apegar realmente aqui. Então, as pessoas acham que a historinha do mundo espiritual do mal não existe. Não, ela existe, ela é muito real. Sim. E vou dizer E acho que principalmente se o físico estiver fraco. Também. Porque olha a importância de cuidar, né? Do corpo físico e é da o mente. templo do Espírito Santo. O corpo é o templo do Espírito Santo. Né? E ainda vou dizer outra. Se tem alguém aqui escutando a gente falar, mas eu não me meto nem de um lado nem do outro. A palavra fala que a pessoa que ela é morna, que ela não se manifesta, ela está escolhendo um lado. Ela tá escolhendo. A gente é obrigada a escolher ou um lado ou do outro. Se tu não escolhe, tu escolheu. Sim, se sim tu ou não, escolhe, Para de ser morno. Não se posicionar, tu já te posicionou. Já te posicionou. Isso é muito sério. Na palavra de Deus, isso é muito sério. Muito legal esse tema que tu abordou, porque é uma coisa que a gente vai discorrer aqui durante o podcast. Eu queria que tu abordasse um pouquinho essa questão dentro da naturopatia. Hoje a gente vive numa sociedade onde as pessoas comem de tudo, fazem de tudo, e aí a questão da intoxicação alimentar ela é muito grande. Como tu enxerga isso e quais os perigos que nós, que somos leigos, né, nós estamos falando aqui com uma especialista, que a gente desconhece com relação à intoxicação? É desesperador ver as pessoas comendo desenfreadamente. Claro, porque a partir do momento que tu come com a consciência, não, eu sei que eu vou comer, eu sei que isso está me fazendo mal, eu sei o que é isso aqui, eu sei da mudança genética, tudo bem, eu vou comer. Agora, eu fico desesperada das pessoas que não têm esse conhecimento. Então, eu vou passar aqui um conhecimento para vocês que eu adquiri há 12 anos atrás, aonde eu era massacrada por falar isso agora. Hoje a gente consegue falar isso abertamente. Tu imagina o que eu vou falar agora? Eu falar há 12 anos atrás, tá? Trigo passou por uma mudança genética e leite passou por uma mudança genética. O nosso corpo hoje não consegue digerir o novo trigo e o novo leite. Isso traz processos inflamatórios imensuráveis, aonde a raiz, eu posso falar, mais de 80% dos sintomas das pessoas que estão em casa, a raiz é alimentar. E são esses alimentos inflamatórios. O que aconteceu? O trigo do passado não existe mais. A gente chamava de trigo crioulo. Houve uma mudança genética onde eles aumentaram em 400 vezes a quantidade de glúten dentro do trigo, que é a proteína. O nosso corpo foi feito para ser digerido o trigo crioulo. Porque daí muitas pessoas falam, e o trigo de Jesus? No Brasil não existe o trigo. Aquele não fazia mal. Aquele não fazia mal. O italiano, por exemplo, é melhor. É melhor. Quando eu vou à Itália, eu não passo mal como eu passo aqui. Porque lá ainda é o trigo 00. Tem ali a raiz e a fermentação deles também é diferente. Então lá tem duas situações que são diferentes da nossa. Aqui, então teve essa mudança genética. Nós temos receptores para digerir X glúten, só que nós estamos consumindo 400 vezes mais. Meu Deus. Vai entrar aquelas 400 vezes mais de glúten, o nosso sistema imunológico não vai reconhecer e vai fazer um combate. Esse combate são os sintomas que o nosso sistema ele começa a alertar. Então, muitas vezes, os sintomas são os mais variados possíveis. As pessoas acham que, mas eu não tenho problema no estômago, eu não tenho problema no intestino. Isso é o mais comum, mas existem N situações que podem acontecer com as intolerâncias. Então, o trigo teve uma mudança genética. O leite, qual foi o problema? Mudança genética, onde antigamente a vaca vivia solta e comia pasto. Ponto.
Hoje, a vaca está confinada, comendo ração, antibiótico, hormônio, vacina. Isso fez, no decorrer da vida dela, fazer com que a principal proteína, que se chama beta-caseína, fizesse uma mudança. Então, antigamente, era beta-caseína A2, num tamanho de molécula mais ou menos de umas 10 micras. Com a mudança genética, passou a ser 1000 micras e ela se tornou beta-caseína A1. Então, o que tem no mercado é beta-caseína A1, sendo um leite com formol, com água oxigenada, com a mudança genética. Tudo no pacote. Então, a gente não consegue digerir isso. Então, hoje, os principais alimentos que estão na mesa, o trigo e o leite, são alimentos inflamatórios que adoecem, que Está levam a doenças diariamente na nossa mesa, né? diariamente na mesa. Só que quando eu falava isso há 12 anos, eu quase era apedrejada. E aí eu falava ainda que o trigo de hoje, ele é o joio que Jesus falava. O joio lá de trás que Jesus falava era a erva modificada, né? Era a coisa ruim. Então, eu considero o trigo de hoje o joio dos tempos de Jesus. Essa questão modificada. Então, no decorrer que a gente vai consumindo esses alimentos e nunca para, então o sistema imunológico ele começa a te dar um alerta. Inchou um pouquinho a barriga. Agora deu uma diarreia. Não, agora travou o intestino. Não, agora deu uma dor de cabeça. Agora estourou não sei o quê. Agora inflamou o cotovelo. E vai indo assim, ele vai indo. Até chegar um momento que o sistema imunológico, ele cansou de avisar que estava acontecendo alguma coisa e ele desenvolve as doenças autoimunes. Dali pra frente é só pra trás. Só bronca. É só bronca. É só bronca. Então, assim, eu falo com propriedade que mais de 80% dos problemas das pessoas está no alimento inflamatório, lácteo e trigo. Tu acredita que essas doenças que as pessoas adquirem com o passar do tempo, a causa é totalmente a alimentação? Aí tem outro agravante. A gente daí, além desse processo inflamatório alimentar, tem a condição tóxica dos agrotóxicos, dos pesticidas, dos herbicidas, dos produtos de beleza, dos produtos de limpeza. Tudo que a gente está vivendo hoje, o nosso mundo é tóxico. Ele é tóxico. Então, tem a parte tóxica e tem a parte inflamatória. Juntando isso num pacote, tá todo mundo doente. Ô, Billy, só pegando esse gancho de aproveitar que nós temos aqui uma especialista na mesa, né? Qual a solução para isso? O que tu, como especialista, indicaria para essas pessoas e para o nosso público, para a nossa audiência que nos assiste, que eles pudessem fazer para fugir dessa sequência ruim, né, da intoxicação? Num primeiro momento, hoje nós somos obrigados a fazer desintoxicação. Todo mundo, o nosso corpo não tem condições naturais de limpar toxinas, venenos, os agrotóxicos, não tem. Só entra e é depositado em célula. Humanamente hoje não a gente não consegue mais, porque já chegou, as crianças já estão nascendo intoxicadas. No cordão umbilical já se encontram toxinas, mais de 600 tipos de toxinas no cordão umbilical. Então, as mulheres deveriam fazer desintoxicação para ter uma gestação limpa. Porque aquele bebê vai nascer já intoxicado. Aí nasceu no nosso meio tóxico. E continua, é uma intoxicação que a gente fala progressiva. Desde o ventre da mãe, a gente vem sendo intoxicado. Então, nós devemos nos desintoxicar de 6 em 6 meses. É o mínimo. Isso se eu não tenho uma profissão tóxica. Se eu tenho uma profissão tóxica, como eu trabalho num posto de gasolina no qual eu estou inalando aquele cheiro o tempo inteiro. Eu trabalho num lugar que eu mexo nos óleos de carro, em mecânicas. Eu trabalho numa empresa de tinta, numa metalúrgica, em salão de beleza. As mulheres do salão de beleza, as cabeleireiras, elas são muito intoxicadas, porque elas lidam com tinta o tempo inteiro, elas estão cheirando. Elas usam formol, elas usam isso, elas usam... Então, dependendo da profissão, limpar de 3 em 3 meses, se não é uma profissão tóxica, de 6 em 6 meses. E quando eu falo para fazer uma limpeza, seria uma limpeza tóxica. Aí, nesse momento, a gente acaba utilizando o carvão pulverizado.
O carvão, ele é um quelante. Quando a gente vai fazer uma limpeza de metais tóxicos, a gente fala que a gente vai fazer uma quelação. E quem faz a quelação é o carvão, então a gente faz uma carboterapia. A carboterapia é algo muito utilizado desde os tempos remotos, é algo muito antigo que se utiliza. Então, a carboterapia, o carvão é o elemento que faz mais rápido essa ação de limpeza de célula. Não é só limpeza de estômago ou intestino. É uma limpeza celular. É algo muito profundo que a gente precisa fazer. Então, uma pessoa que me procura... E pode trazer algum efeito colateral. Sim, porque... Até desintoxicar. Até desintoxicar. Geralmente, pessoas muito intoxicadas, porque, tipo assim, ela levou anos pra botar aquilo pra dentro. O carvão... Eu ainda não fiz porque eu tenho medo. Eu falo, meu Deus, é capaz de eu cair na cama e ficar uns 15 dias lá ruim. Então, normalmente, quando a pessoa vai ficar ruim, ela fica ruim em torno de 3, 4 dias. E o que é o ruim? É um cansaço maior, é uma dor de cabeça, é uma febrícula. É como se fosse uma gripe. É o sistema imunológico avisando que está acontecendo alguma coisa. Só que o acontecer alguma coisa é ele puxando os venenos e jogando para fora. É melhor fazer nas férias. Então, assim, é uma ação muito importante. E geralmente na desintoxicação, eu indico fazer, além da carga, retirar a carga tóxica, retirar também a carga parasitária. Eu até trouxe... Tu não me alcança esse saquinho que tá ali? Eu até trouxe para vocês a desintoxicação. Ai, meu Deus. Opa. Agora não tem como fugir. Não tem mais. Ó, eu trouxe aqui o carvão, que esse aqui é o tamanho, é de família. Olha. É uma Uau. latinha. By Bila Bora lá, Rema. Maranhão. É, Vamos ainda é ver. detox ainda, gostei já. Paixão, se você fizer, eu faço. Vamos Mentira, fazer junto. vamos fazer junto. Ó, então, a Bila tá botando a gente no desafio, viu, ó. pessoal? Não, agora, ó, não tem como. Agora Então não aqui, tem como. ó. Então aqui. Então esse aqui faz a limpeza tóxica, que é a retirada de agrotóxicos, pesticidas, todos os venenos, tudo que entrou de carga tudo que entrou de carga tóxica vai sair aqui. E aqui é a limpeza parasitária com a nanoprata. Então aqui vai tirar o quê? Fungos, vermes, vírus, bactérias e protozoários. Por que isso aqui é importante junto na desintoxicação de metais e metais tóxicos? Porque diariamente também a gente toma água, a gente se alimenta fora, quem come sushi, tem os bichinhos que estão, mesmo numa comida cozida, estão ali presente, né? Na salada, enfim, no geral. Então, a limpeza parasitária, quando a gente faz, a gente elimina fungos, vermes, vírus, bactérias e protozoários. Esses bichinhos, as pessoas nem imaginam o que eles podem fazer dentro do nosso corpo. Eles podem tomar até 1 copo de sangue por dia. Nossa. Levando complexo B, ferro, zinco. Meu Deus. Tem parasitas que se alojam no cérebro, tem parasitas que se alojam no fígado, eles mudam a função do órgão, eles comprimem um órgão, eles causam reações alergênicas dentro do nosso corpo. Então, às vezes, as pessoas estão com algum tipo de sintoma e, na verdade, é um bichinho. Ou, na verdade, é uma toxina. Ou, na verdade, é o alimento que está inflamando. E elas estão sendo intoxicadas por remédios químicos que estão lesionando o fígado, o rim. É claro que eu não é que eu sou contra remédio, mas existem, primeiro, ações naturais para se fazer antes de estarem ali envolvidos num remédio químico para o resto da vida. Sim. Né? Às vezes a pessoa lá está com dor. Ela não vai na causa da dor. Ela fica só tomando um remédio para dor. E tem que entender o porquê da dor. Eu costumo dizer que esse tipo de tratamento da naturopatia, qual é a diferença da medicina convencional para medicina preventiva ou a naturopatia ou a medicina chinesa? Vamos considerar que aqui a gente tem uma pia com uma torneira. A torneira está ligada, está vazando. Aqui a pia entupiu. Começou a vazar água tudo aqui pelo chão. O que a gente vai fazer? Vamos pegar um pano e vamos secar o chão. Essa ação de ficar secando o chão é eu ficar tomando remédios para o meu sintoma o resto da vida. Eu vou ter que secar o chão o resto da vida porque o meu problema está lá em cima. Aqui é só o sintoma. Então, se eu ficar secando, é como se eu ficasse tomando remédio. Quando eu vou lá na pia, eu fecho a torneira e eu resolvo, eu fui na causa.
Então, geralmente, a naturopatia, ela quer saber a causa do teu problema. Ela quer saber o porquê que está com a dor. Ela tem que ir atrás. Então, geralmente, as causas, né? Uma das minhas especializações é a homotoxicologia. A homotoxicologia, ela entende que as causas dos problemas vêm de toxinas, de parasitas, de inflamações. Então, quando eu desenvolvi esse kit, que esse kit foi desenvolvido por mim, e eu falo com o maior orgulho que hoje ele é utilizado no Brasil inteiro, vários profissionais de saúde usam esse kit prata, ouro e carvão. O ouro existia separado, a prata existia separado, o carvão existia separado. E na junção dos três eu resolvi usar os três juntos, porque eu entendi pela homotoxicologia que se eu limpo a carga tóxica, se eu desinflamo o sistema e se eu tiro os parasitas, eu resolvo praticamente tudo. Vence o jogo. Eu acredito. E isso dá um sucesso, é um sucesso tão grande que quem usa fala assim, meu Deus, Dificilmente eu posso... vai voltar pro químico. Vai voltar pro químico. Eu digo porque nós temos uma amiga que usa e ela fala muito bem, que é a Jade, da Starpex. Sim, Ela- a Jade, com certeza. Ela A usa, Jade, usa, já a viu. Jade, ela é uma mulher que ela se cuida. Ela se cuida. Ela faz desintoxicação, Ela ela é faz fera. suplementação. Um abraço, ela tia cuida. Jade. Beijo, Jade! É impressionante o que ela faz, gente. E é realmente E é uma isso. verdade. Ô, Bira, já pegando esse gancho também, aproveitando, quais os principais hábitos que tu acha que das pessoas, né? Nós estamos falando aqui pro nosso público, a maioria não tem consciência, não tem o discernimento que tu tem para entender, né? Realmente, olha, isso aqui eu posso comer, isso aqui me faz mal. Quais os principais hábitos que tu poderia elencar que são os responsáveis por essa questão da intoxicação? Desembrulhar menos e descascar mais. Num resumo geral, é isso. Tudo que está em saco, em caixa, ali tem coisas ruins. Industrializou, ferrou. McDonald's que eu diga. Meu Deus, meu Deus. Tu já viu o McDonald's que já faz ali 20 anos e não estraga? Tem várias pessoas que compram Verdade. ali e vão fazendo o aniversário deles, eles não estragam. Esse dia teve um amigo que ele falou que comprou um McDonald's pro filho dele, aí o filho foi com a mãe para algum lugar. Eles foram, na verdade, e aí quando eles voltaram, o McDonald's estava em cima da mesa. E aí eles abriram uma caixa, o McDonald's estava 2 semanas e estava igual. Igual. Tava do mesmo jeito. Eu falei, cara, que loucura. Tava do mesmo jeito, Maranhão. 15 dias nós fomos, viajamos, quando nós voltamos, ele tava lá igual. O mofo não quer, a formiga não quer, a mosca não quer, só a gente que come. Superando aqui, Júnior, ó. Tá ouvindo aí o McDonald's, né? O Ju tá aqui aprendendo tudo. Então, o Júnior, com 12 anos, pode tomar e fazer toda a desintoxicação. A partir de quantos anos pode... Então, depende a ocasião. Eu tenho Mas tem também bebês. uma dose diferente. É uma dose diferente. Ah, tá. Na verdade, o Júnior, ele já seria uma dose normal. Acima de 5 anos já é uma dose padrão de adulto que a gente fala. A partir de 1 ano, as crianças não têm o tempo inteiro com a mão no chão. É mão na boca, é tudo. Verdade. Enfim. Então, assim, as crianças tomam bastante remédio, as crianças... Então, a desintoxicação, ela vem para dar um alívio muito grande em todo o sistema. Principalmente no fígado e no rim, que é o nosso lixo. Toda a carga química ou de remédio, ou tudo que entra no nosso corpo, que não é fácil de metabolizar, vai para fígado e vai para rim. Então, eu fico imaginando as pessoas que tomam remédio a vida inteira, que elas são obrigadas a tomar, porque tem situações que elas não podem parar de tomar o remédio. Como que é aquele fígado? Como que é aquele rim? E aí ela começa a ter sintomas de fígado e de rim. Não é nem da doença que ela tá. É o efeito colateral do remédio que ela usa. Então, mesmo essas pessoas que tomam algum tipo de remédio, um dia, se elas querem fazer uma desintoxicação, daí com uma orientação, daí de repente com a nossa equipe, eu falo para não fazer sozinha, a gente tem que ver horário de remédio, a gente consegue fazer uma limpeza do fígado e do rim, trazer ali um suporte para esses órgãos, para elas seguirem tomando esses remédios. Tem todo um acompanhamento, né? Tem. Hoje eu tenho uma equipe de 5 pessoas que fazem o nosso suporte, a gente atende para o Brasil inteiro. Show. Até quando eu fiz 10 anos de profissão, eu tirei um ano sabático. Tipo assim, o Guto quase me matou quando eu falei. Gutão, um abraço, Gutão. A gente vinha num crescimento, né? Primeiro eu tinha a clínica aqui, em Criciúma, eu falei, não, eu quero colocar a clínica no sítio, porque eu quero trabalhar menos. Quando eu coloquei a clínica no sítio, foi um boom. Eu achei que as pessoas iam ter mais dificuldade de ir para o sítio, para o interior. Não, eu atendia de manhã, à tarde, à noite, sábado, domingo, não tinha dia. E foi um ano
muito estressante para mim, um ano muito prazeroso, as pessoas reconheceram, as pessoas, Uhum. sabe, foi muito bom, mas foi um ano muito desgastante. Gratificante, Trabalho mas duro. Muito, desgastante. muito Aham. desgastante. E aí, eu comecei os 10 anos, daí chegou em dezembro, eu falei assim, Guto, janeiro são os meus 10 anos de profissão. Eu vou tirar um ano sabático. Ele assim, como é que é? Tu tá louca? Aí eu assim, não, mas calma aí, eu vou montar uma equipe para ajudar no suporte dos meus pacientes, eu vou treinar eles, Uhum. mas é um ano que eu vou querer tocar violão, eu quero viajar, eu quero fazer academia, eu quero fazer aula de inglês, eu quero tudo que eu quero fazer e eu não faço, porque eu não tenho No tempo, seu tempo, porque eu não tenho tempo, no seu tempo, sem aceleração. sem, eu quero fazer esse ano. Então, foi um ano que eu vivi intensamente. A gente fez o caminho de Santiago de Compostela, andamos 1.000 quilômetros a pé, e a gente andou pela Europa, pela Espanha. Então, foi um ano que eu vivi muito. E aí, eu coloquei pessoas para cuidar dessa condição Sim, do suporte. E aí, Gostou. não, quando terminou o ano sabático, Um ano. o ano, Certinho, 12 você, mas você 12 cravou. mesmo, Aham. 12 anos Aham. sem atendimento clínico. Aham. Fiquei com a venda do site. Uhum. Quando fechou um ano, daí fiz o levantamento, né, de faturamento, disso. Então, assim, não é que o negócio deu certo? Melhor ainda. Chamei o Guto e falei assim, eu não vou mais trabalhar. Ele, Isso é Só bom online demais. é que, na verdade, o falar E não continua trabalhar... ajudando pessoas, né? Olha isso. O que foi o não trabalhar? Na verdade, não é que eu não trabalhar, porque hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes. Mas é não fazer atendimento clínico. Ah, Antes sim. do que eu tinha uma condição remunerada de Sim. consulta, Sim. hoje eu não cobro consulta. Uhum. E toda a minha expertise que eu cobrava, hoje eu dou gratuitamente no meu suporte, ou quem me chama. Aqui eu Uhum. leio o exame para a pessoa me chamou, Aham, enfim. Sim. Então, dentro do que eu posso, Aham, do seu limite. né, dentro do meu limite. Hoje eu aprendi a falar muito Uhum, não também, não posso, não consigo, não vou, Aham. dentro desse meu limite. E isso foi libertador. Na verdade, isso eu tive quando eu estou indo aqui para esse ano, eu faço 50 anos. Eu acho que esse Nem parece, né? amadurecimento Que família, né? Então, tudo isso é naturopatia, me diz? Ajuda, Ou ajuda. tem um botoxinho também? Não. Tem a genética, Não né? tem. não da tem dona Zuleide, botox. tem a Mentira. genética. não tem botox, não tem preenchimento, não tem nada. Olha só a É. pele dela. Não tem. Gente, 50. vamos Eu desintoxicar confesso que eu tenho- enquanto há tempo. Eu tenho um pouquinho medo de fazer botox, mas se Sua eu pele conseguir- ótima. eu Olha, faço bastante sim. peeling, essas coisas Ah, assim, eu sim. até faço. Aham, sim. Aham. Mas foi libertador quando eu aprendi a falar não, Uhum. tá? E hoje eu falo não, eu falo, se tem alguém me incomodando, olha, eu não estou gostando disso, é assim, assim, assado. Eu gostaria que fosse assim, dentro de toda a Diz que educação. depois dos 40 a gente fica assim, né? Eu tô nos 36. Ó, eu nem sei mais. Mas isso é 36 anos. interessante, sabia? E foi muito Com 40, libertador, é. foi muito libertador, com todo respeito, porque tu pode falar a mesma coisa de uma maneira suave, Sim. né, sem machucar ninguém, e é muito Posicionado. Mas tranquilo. dentro do posicionamento, igual você falou, Aham. sem perder É. essa questão do posicionamento. Bila, são 12 anos. 12 né? anos. Não são 12 dias, é Exatamente. mais de uma década você É. trabalhando, como você falou agora. É. Eu queria que tu trouxesse pra gente um caso assim que te impressionou, dentro dessa questão da naturopatia, né? Aplicando todo esse material, todo esse conhecimento, toda essa expertise que você tem, que trouxesse pra gente um caso assim que te falou, uau. Então, nos 10 anos, a gente fez vários vídeos, a gente pegou os principais casos dos 10 anos, a gente chamou os pacientes e eles fizeram um depoimento do caso. Uhum. E foi muito lindo, assim, Uhum. sabe? E teve um caso em especial, foi que eu atendi um domingo, tocou lá em casa, eu já estava no sítio, e uma pessoa falou assim, Bila, eu preciso que tu salve a minha família. Nós estamos morrendo. Meu Deus. E aquilo foi, assim, um choque pra mim. Como assim? Nós estamos morrendo, ninguém sabe o que a gente tem, mas a gente sabe que nós estamos intoxicados. E só tu que fala disso aqui na região, a gente não sabe quem procurar. Aí eu assim, vocês são da onde? Eles eram de Sara, uma família de 10 pessoas. Eu falei assim, vocês podem ir na minha clínica agora? Domingo, 2h, eu saí do sítio, vim pra Criciúma, abri a clínica, atendi eles, eram 10 pessoas, daí fiz os exames e realmente eles estavam intoxicados. Aí, qual era a história deles?
Eles tinham passado um fim de semana numa fazenda, e eles tomaram um banho de piscina. O dono da casa, ele não tinha cloro e ele jogou quiboa. Meu Deus. E essas pessoas foram numa intoxicação, elas estavam numa intoxicação tão... Tu imagina, só a gente cheirar a quiboa, imagina entrar numa água com quiboa. E ficaram mergulhando lá. Eles perderam cabelo, Meu Deus. a saliva eles não tinham mais, as unhas caíram. E eram coisas absurdas o que estava acontecendo com Meu eles. Deus. E eles iam para os médicos e os médicos não sabiam o que eles tinham. E faziam tudo que era exame. Só que a carga tóxica não aparece dessa maneira. Tu tem que ter uma expertise para entender quais são os sintomas de cargas tóxicas. E se tu não tem conhecimento, se tu não estuda isso, tu não vai saber de onde que tá vindo. E aí eles me falaram, então tá. Como eram Eles 10... haviam ido já no médico normal, tradicional, normal. tudo, e não encontravam o que era. Em vários não médicos. Eles já Deus. estavam há 15 dias. E ela falou, nós estamos morrendo, intoxicados, e a gente não sabe o que fazer. E aí, nessa hora que eu tava fazendo a consulta, enquanto a pessoa chegar... Não, todos chegaram, eu dei um copo de carvão para cada um. E aí fui fazendo e o carvão foi agindo. Nesse meio tempo, uns já começaram a ter melhora na hora. Nossa. Porque o carvão, ele é instantâneo. Carvão, meu amor. hein? Ele é algo, assim, incrível. E aí, enfim, deu ali uma semana, a família já estava bem. E... Graças a Deus. E, E graças a Bila. Graças a Deus, graças vocês a ficam Deus. aí com preconceito. Viu? E aí, E é o carvão. E aí, o que aconteceu? Passou um tempo, eu lembro que quando passou um ano, essa família fez uma placa em homenagem Nossa. ao que era o aniversário de vida deles. Nossa. E até hoje eles me mandam mensagem, todo ano, quando a gente fez aquele atendimento, eles me mandam mensagem, eles me fazem homenagem, eles fazem tudo. Essa foi muito marcante, porque assim, Sim. eu sei o que ia acontecer com eles. Uhum. Eu, como profissional dessa área, é algo que não ia dar bom. Uhum. Então, foi muito Meu marcante isso. E também, assim, por serem muitas pessoas da família, né? Uhum. Mas, assim, são N Muito casos forte. desse tipo. De Uhum. pessoas que estavam desenganadas Uhum. e, com uma desintoxicação, voltaram a viver. Que show. Uhum. Maravilha, Muito viu? legal. Pessoal, acompanhem o trabalho da Bila, faz um trabalho maravilhoso. Tem ali o Instagram dela, tem o site da empresa. Qual é um que é, trabalho... Bila? O Instagram é Bila_Herman. Herman com 2 R's e 2 Herman. N's. Uhum. E tem nosso site. Herman começa com H. Com H, né? H-E-R-R-M-A-N-N. Uhum. E no Instagram já consegue achar Uhum. site. Mas só botar Bila Herman no Já Google, manda um vai direct aparecer. pra ela já pra saber sobre a desintoxicação que Tem a- bastante resultados. a coisa é boa. Outra coisa, Bila, nessa experiência tua, né? Tu é empresária, tu é empreendedora, como tu falou, né? Migrou um pouco agora pro digital, foram 10 anos trabalhando ali, mas teve desafios, né? Muito. Como todo empresário, como todo empreendedor tem. Nós temos um público, uma audiência aqui que é muito empreendedora, que nos acompanha pelas personalidades que nós trazemos aqui, né? Eu queria saber de ti quais foram as principais dificuldades que tu encontrou nesse meio termo, porque, como tu falou, era uma coisa nova, era um fato novo que tu trouxe aqui para Criciúma e região, ainda era desconhecido. Uhum. Como foi que tu lidou com isso e quais foram os principais desafios que tu encarou? Bom, meu principal desafio não era nem a questão de ser aceita. Porque, na verdade, existem medicinas diferentes e não vejo nem como algo ruim. Eu vejo como, às vezes, um não conhecimento Uhum. da situação, né? Então, tem pessoas que só usam a medicina convencional e elas nunca dão oportunidade para a medicina naturopata, né? Então, eu sofri muito. Eu era chamada de charlatã, eu era chamada disso. Os Tinha médicos, isso? muitos Uhum. médicos me denunciavam. Já fui chamada na delegacia, que eu tinha que ter levado meu diploma. Eu cheguei lá, ó, eu sou isso. Ah, tá. O delegado até ficava constrangido. E aí, não sei nem o que o delegado pensava do médico que denunciava, enfim, mas houve muito isso no começo. O que ela tá falando? Ela estudou moda. É. Como que ela tá falando de saúde? Então, eu sofri muito no começo e isso me trazia muita força, na verdade. Porque quanto mais as pessoas me apedrejavam, agora eu vou fazer mais. Eu vou estudar. Eu estudei por uma faculdade também da Espanha. Então, eu fui buscar muitas coisas. Eu lia muitos livros fora do país. Então, eu me especializei de todas as formas para nunca ter algo
alguém fala assim, não, ela não sabe do que ela está Aham. falando. Não, eu estou falando do que eu sei e diariamente eu posso provar que funciona porque tem relatos diários no meu Instagram, enfim. Mas, voltando para a questão empreendedora, né, como tu tá falando, em 2020, na pandemia, eu me vi desesperada, porque daí eu comecei a fazer consulta online. Porque daí fechou a clínica, a gente ficou ali aqueles meses sem atendimento. E aí eu abri a consulta online. Com isso, como foi tudo muito novo, eu comecei a atender pessoas nos Estados Unidos, na França, né, pela Europa inteira, em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, e era isso. Só que as pessoas não tinham os produtos para comprar. Então eu falava, não, tu vai comprar um carvão pulverizado, ele é um carvão assim, 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 ativado. Ai, não, mas aqui só tem um de comprimido. Não, não é esse. Tu tem que achar um pulverizado. Não, mas na minha cidade não tem. Tá, então eu vou te mandar. Daí mandava para ela. Ah, tu tem que achar a nanoprata, que é assim, 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 de 20 ppm. Não, aqui não tem. E aí entrou no momento de desespero, porque as pessoas não tinham como fazer o que eu falava. Aí, na pandemia... O que auxiliaria na imunidade por conta do vírus. E isso, muito. Eu salvei muitas pessoas na Nossa, pandemia. imagina. Porque isso aqui neutraliza vírus. Aham. Então, foi uma descoberta, assim, do povo e todo mundo Não, se eu fico indicando. pensando no povo já falando que também não é funcionava. verdade. É. Sim, Todo mundo sim, assombrado sim, com, sim. com, É, com Mas olha corona. lá enfim, uma ganhando oportunidade, isso. mal sabia a intenção que tinha por trás. Sim, sim. Que era a intenção de salvar as pessoas. Falar, não, gente, vocês não vão morrer, É verdade. né? E aí, na pandemia, eu tive que me virar. Eu fiz um site, eu fiz um e-commerce sozinha, porque não tinha quem ajudasse, as pessoas não sabiam fazer isso. Fiz do meu jeito e fiquei até o fim do ano com o meu site lá e mandava para as pessoas que eu já fazia o atendimento, daí eu fazia e mandava os produtos porque elas não tinham. E aí o que acontecia? Daí eu falei, Guto, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que tu assuma isso, porque eu não tenho condições de cuidar do financeiro, de cuidar de um site, de cuidar de estoque, de cuidar disso, de fazer atendimento, de estudar. Eu não tenho condições. Eu preciso de ajuda. Daí na verdade, ele já tinha assumido a empresa antes, mas eu precisava que ele ficasse mais à frente a isso. E aí ele assumiu isso. Só que daí o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí quando eu parei de fazer os atendimentos, e aí agora eu falo que eu sou uma empreendedora, porque hoje eu entendo dos números, eu sei qual é a minha venda diária, eu sei o meu ticket médio, eu sei o quanto que eu tenho que chegar, eu sei. Então hoje eu sou uma empresária de e-commerce, eu sei exatamente aonde eu quero chegar, aonde eu vou chegar. Se eu posto, vende, se eu não posto, não vende, o que que é. Então, hoje eu posso dizer que eu tô nesse meio com as mãos, os pés e a cabeça. Então, é algo muito interessante. E a gente consegue atingir muito essas pessoas, né? Através do online. E foi algo que eu vejo a pandemia como uma mudança de era. E essa mudança de era trouxe muitas coisas boas para mim, que foi atingir esse público todo. Show de bola. Claro. Maravilha. E é bacana tu falar isso, essa questão. A importância, né, do Capitão Guto estar junto contigo também nesse processo, né? Eu acho que ninguém constrói nada sozinho. Eu acho que, claro, tu é talentosa, bem-sucedida, sucessora, mas ele também teve um backstage ali importante para te dar uma força, para te ajudar a organizar e que vocês pudessem alavancar até onde vocês chegaram. E como já entramos no tema da família, né? Nós temos ali um presente, um brinde da nossa família para ti. Um presente, uma lembrança do Nosso Gigantes Cast. Já veio trazer. Esse daqui é o nosso braço direito do Gigantes Cast. Achei lindo! Já está entregue já. Esse Amém. é o Super Alex Júnior. Nosso Querido. filho funcionário, a gente já coloca aqui para trabalhar junto e já para empreender também junto com a gente. Já pegando esse gancho da família, eu vou passar para a Aline. Essa área da família é mais ela que aborda, né? Então, quer abordar mais alguma coisa? Quer fazer uma pergunta sobre o tema familiar? Não, na verdade, assim, exaltar mesmo a família deles, que eu acho que é um exemplo maravilhoso. Eu penso que a dona Zuleide e seu João criou muito bem essas filhas. Eles falam muito bem das 3 filhas. Seu João, artilheiro máximo. Um É abraço, verdade. seu João. É verdade. E assim, é muito legal a gente ter como exemplo pessoas que implementam o bem, que implementam semente da saúde, da cura. Eu achei tão interessante quando você falou sobre libertação,
Porque eu entendo isso como uma libertação também. Verdade. Só que no corpo, Isso. no corpo físico. Isso. Né? Então, assim, para quem não conhece a dona Zuleide, seu João, que são os pais da Bila, também são pessoas maravilhosas. A gente vai trazer no podcast, né, pessoas sucessoras aqui na cidade. E eu vejo, assim, realmente como uma família de estrutura. Não tem hoje, assim, uma pergunta específica para fazer, mas sim para honrar realmente. A gente vê, assim, que eles fizeram bem o trabalho deles e o quanto é importante o trabalho realmente dos pais, né, como exemplo na vida dos filhos, 3 filhas sucessoras, é um casal sucessor e 3 filhas sucessoras, então sempre com uma mensagem linda, sempre de forma positiva, e eu torço para que existam mais pessoas assim, mais famílias assim. A gente está se esforçando para transformar o Júnior numa pessoa assim também, já desde então consciente, né? E é isso. Eu não tenho pergunta. Só pegando Você esse tem uma gancho, pergunta? qual a importância deles nesse teu processo? Total. Porque a gente sabe, o seu João foi jogador também, um cara que é muito respeitado na cidade. Tua mãe, uma das colunistas mais respeitadas daqui. Sim. Qual foi a importância deles nesse processo de evolução teu? Eu vejo assim, ó, eu me vejo desde pequena, eu vou te dizer que o meu pai e minha mãe, eles nunca me disseram um não. Mas não foi isso que, na verdade, não é que eles não falaram não. Eles sempre me impulsionaram a tudo que eu quis. Então, eu falava assim, eu tinha umas coisas. Pai, eu quero ter uma clínica de pet shop. Aonde que vai ser? Era assim que ele falava. Pai, tá, então eu quero ter uma clínica de pet shop, mas isso quando nem existia clínica, tá? Eu quero ir lá em Curitiba, eu achei um curso de pet, eu quero fazer um curso. Vai, tá aqui, eu Ele ia. falou isso pra gente lá no O pai, não, daí assim, ó, o pai, eu quero agora ir comprar as coisas lá no Paraguai. Vamos. Pai, agora não sei o quê. Tá, é isso, vai. Assim, assado. Quando que vai ser? Quando que vai ser? Sempre foi assim. Isso. E o que aconteceu? O Guto foi igual. Eu nunca tive ninguém que falasse assim, ó, será? Não. Eu já tenho umas ideias meio loucas. Então, às vezes... Uma das coisas que eu me identifiquei com você, com a dona Zuleide, é que a dona Zuleide e você são das minhas, assim, uma hora gosta, se não gostou, é Já fácil virou. liberar, vamos pra próxima. Na hora. É assim, não tô Vai, mais vai, vai. feliz, Tanto vamos virar. A condição do pet, Amo isso. eu nem montei. Eu chego uma hora e falei assim, ai, não quero mais. Ele só, Mudei. como não? Não, mas eu vou vender tudo. E tipo assim, vende, doma, blá, blá, blá. Mas eu acho que também até achar um propósito forte, porque você encontrou um propósito forte. Foi. Eu com coach é a mesma coisa. Eu já tentei largar, mas eu voltei. De formas diferentes, sempre me reinventando para um público diferente, porque eu vou me encontrando nessa, né? A gente vai se reinventando, vai vivendo novas experiências e vai se, né? Exato. Mas assim, isso eu achei muito legal, foi curativo. Quando eu assisti, acho que você com o Mano. O Mano te entrevistou e você contou, falou, eu nunca tive problema de começar e terminar, eu fiz várias coisas, a dona Zuleide também me contou, eu falei, gente, vocês me curam, porque eu me achava um ET. Porque as pessoas costumam achar que assim, ó, você vai ser médico, é pro resto da vida. Você vai ser psicóloga, é pro resto da vida. Eu tive marca de semijoia, eu falei, não, prefiro ser coach, vou voltar a ser coach, tchau, semijoia. Até aqui, ó. Ai, verdade, olha aí, ó, Aline Modernê, maravilhosa. Eu nem tinha reparado, ai, que linda. Mas assim, ó, em relação, eu até me assusto um pouco com essa minha condição que tu tem, muito parecida, que eu viro a página muito fácil. Aqui. Não dá mais. Tá resolvido. Eu tento resolver tudo. Sem ressentimentos. Nada. Se eu virar a página, está virada e segue o baile. Como se nunca tivesse acontecido. Mas isso é interessante porque é libertador. Porque se a pessoa não consegue ser bem resolvida, ela fica muito apegada ao passado e ela esquece de agir no presente para poder olhar para um futuro melhor. Muitas pessoas têm essa dificuldade. Eu acho que as pessoas... Isso é uma característica, uma virtude, eu vejo como uma virtude. Porque assim, o passado, ele serve de lição pra gente, é aprendizado. Não vai mudar, a gente não consegue mexer lá. Então, quando você consegue ser bem resolvido no passado, estar aqui no presente, olhando para o futuro, aí a chance de você ser sucessor é bem maior. E tu sabe que eu acho que assim, é o principal. Eu confio tanto em Deus, que eu sei que se ele plantou alguma coisa aqui, foi uma iluminação, e eu tenho a certeza, não, vai dar certo. Foi ele que colocou isso aqui para mim. Não tem como dar errado.
Mas se dá errado, tá tudo bem, faz parte. Vira a página e segue. Aprendizado. Nenhum medinho, Bila? Não tenho. Não tem? Não Tu tenho. vai, engata primeiro e vai. Vou. Meu O Deus. Guto agora que ele fala assim, ó, não, isso é muito ousado, vamos segurar. Ele é mais racional, eu ia dizer isso. Totalmente. Ele é mais racional. O Guto fala que eu vou lá em cima como se fosse uma pipa. Lá, daqui a pouco assim, ó, ele puxa um pouquinho, ó, desce aqui um pouquinho, que tu tá demais. Ah, Ele faz isso. Isso show é de legal. bola. Não, Então- maravilha. Olha, Bila, maravilhoso assim o tema que a gente veio abordar, né? Pena que o nosso tempo é curto, a gente tem aqui 45, 50 minutos. Mas já aproveita e deixa um comentário pra Bila, deixa um recado pra ela, Exatamente. né? Deixa Vou uma ler mensagem, com muito deixa uma carinho. pergunta aí embaixo pra Bila, a gente vai encaminhar pra Bila isso pra ela Isso, tá depois ela dá respondendo uma olhada. e tá mandando pra vocês. Perfeito. Ou Obrigado. então, depoimento, se alguém que conhece a Bila quer deixar também o depoimento, já falar da transformação que teve Exatamente. através dos produtos, da vida É dela. isso, da o Gigantes, boa o dela. Gigantes Cast é pra isso, gente. Aqui é vida real, empresários da vida real e todos amigos interagindo. Exatamente. Bila, nós temos aqui um quadro no Gigantes Cast que se chama Arquivo X, onde algumas pessoas da tua trajetória, da tua caminhada, querem mandar uma mensagem, um recado pra ti. Sério? Vamos lá acompanhar? Oi, tudo bem? Passando aqui para falar um pouquinho da Bila para todos vocês. Eu quero dizer que a gente tem uma vida muito boa, uma cumplicidade muito forte. A Bila tem o poder de facilitar a vida das pessoas, facilita e controla as nossas vidas, a minha, da Vitória e do André. E a gente é muito feliz de ter ela nos cuidando o tempo todo, cuidando da família, cuidando de todo mundo. Ela é uma pessoa muito especial, nós estamos há muitos anos juntos, com os filhos grandes, com a empresa crescendo, sob o comando dela, né? A gente trabalha para nossa estrela brilhar. Tá bom, Bila? Um beijo, te amo, tudo de bom, que tu continue fazendo esse bem na vida das pessoas e que todo mundo consiga ter acesso a ti para entender a pessoa do bem, o ser humano do bem que tu é. Um beijão, te amo. Olha, Aline e Alex, falar da Bila para nós é um orgulho muito grande, né? Porque ela desenvolveu projetos dela, ela foi atrás da sabedoria, de grandes proporções, assim, que a gente fica muito orgulhoso dela. Porque ela é uma menina que se esforça tanto. Aliás, o signo de Gêmeos é isso, né? Ele se esforça demais, né? Para saber tudo, ele sabe tudo. É um signo assim maravilhoso. Então ela está dentro desse signo que é de Gêmeos e tudo igualzinho que ela é mesmo hoje. Então ela é o nosso orgulho, a sabedoria da família, porque ela nos ajuda, ela nos remete aos grandes, né? A saúde. Então está sempre nos procurando para ver se estamos todos iguais, todos bem. Então é isso. Então um orgulho grande, Bila, tu é o máximo, viu? Tu com as tuas irmãs, vocês fazem um trio maravilhoso. Então só orgulho para ti, viu? Orgulho também para o Alex e para a Aline, que fazem esse trabalho lindo. Muito obrigada pelo convite de poder estar aqui abençoando e dando esse carinho para a Bila, tá bom? Um beijo. Aline e Alex, tudo bem? Assim, ó, falar da Bila é muito prazeroso, né? É um orgulho essa menina. Nós temos um prazer muito grande estar com ela sempre, ajudando, cuidando. Ela teve ela se esforçou, ela foi atrás do que ela queria. Primeiro fez um curso de teologia, né? E a gente se perguntava, pô, ela vai ser pastora? Não. Mas esse curso hoje, depois de todos os cursos que ela fez esse mundo afora, né? Aí ela precisava desse curso, então Deus deu um toquezinho para ela, vai lá e faz teologia que tu vai precisar, entendeu? Então a Bila hoje é uma pessoa que ajuda muita gente, salva pessoas, né? Tá nesse mundo para ajudar, isso é muito bacana. A gente sabe que nós temos 3 filhas, muito bacana todas, mas cada uma tem seu quadrado, e a Bila, ela foi escolhida, a Bila é uma escolhida por Deus, né? Porque a gente acompanha, a gente sempre soube o trabalho que ela teve para chegar onde está. Então, isso nos enche de orgulho, tá? E o carinho que ela tem com as pessoas, isso é muito bacana, né? Então a gente deseja tudo de bom para a Bila, que ela merece tudo de bom, porque ela faz tudo de bom com as pessoas. E só coisas naturais. Bila, um beijão para ti. É um prazer muito grande de falar de ti. Só coisa boa. Fica com Deus que tu estás com Ele.
amei, meu Deus Lindo, do né? céu, que Ontem eu, surpresa. quando recebi os 2 vídeos do seu pai e da sua mãe, eu já chorei. Gente, que surpresa linda, que surpresa linda, assim, não tem... Pra registrar, Não né? tem palavras, assim, né? A gente sabe que eles nos amam, mas quando a gente escuta falar, assim, é uma coisa tão diferente, é muito prazeroso isso. Nossa, que presente E você lindo. tem uma ligação muito bonita com teu pai. Eu acho que eu já vi você Eu com os 2, eu sei. Sim, mas assim, você sim. já postou alguma coisa assim de marcos que vocês viveram, né? Eu tenho uma ligação com E o dá pai, pra ver como ele é assim. encorajador, meu Deus. É porque assim, a minha irmã mais velha, a Fá, ela é mais ligada à mãe, né? Tipo assim, as duas, elas saíam e depois eu fiquei no meio e a irmã mais nova também ficava mais com a mãe. Então eu era, entre aspas, o menino do pai. O pai ia pro futebol com os amigos dele, os amigos dele levavam os filhos, ele me levava. Então, tipo assim, eu era o menino dele, eu ia no campo de futebol com ele, eu saía com ele, né? Então, assim, eu acho que eu sou o menino do meu pai, o menino que ele não teve, O menino menina. o menino menina, assim. Porque é bem menina. Não tem nada de menino aqui. Mas assim, eu falo Sim, menino sim, eu porque digo. ele não teve um Aham, homem. Imagina um sim. jogador, né? Aquela Claro. coisa, teve 3 meninas. Exatamente. Então, quando os amigos dele levavam os filhos, ele me levava. Então, assim, eu acho que essa cumplicidade que a gente foi criando quando eu era pequena, né? E sempre estar junto com ele. Mas, assim, os dois são a minha vida, assim. É aquela coisa de honrar pai e mãe. Eu tenho isso no meu coração. O que eles precisam a qualquer momento. Bila, o meu computador estragou. Aonde eu tô, se eu não consigo arrumar por telefone, eu sou capaz de sair do sítio e ir ali na casa deles arrumar para eles. Porque, assim, eu vejo muito isso, assim. Primeiro, honrar pai e mãe. E são 2 maravilhosos, né? São. Eu sou suspeita a falar, porque sou fã do seu João Artilheiro Máximo. Quando eu Ai, crescer, eu gente, quero é ser fã você. demais, gente. Dora Zuleide também, Nossa. outra maravilhosa, Aham. referência, né? Eu já falei pra eles, são pessoas que já foram na nossa casa e a gente sempre costuma dizer que as pessoas que vão na nossa casa realmente são especiais. A gente conta nas mãos Que das bom. pessoas que nós levamos na nossa casa e já levamos eles, já tivemos lá, já conversamos, já aprendemos e continuamos a Verdade. aprender com o seu João e Dona Zuleide. São referência na sociedade de Criciúma e são referência para nós, para nossa família também. Então, realmente são pessoas que são maravilhosas. Bila, estamos chegando ao fim, né? Nossa, Espero que foi vocês lindo. tenham gostado, tenham aprendido muito com essa fera aí. Adorei. Referência na sua área, traz muito aprendizado, ajuda muitas pessoas, salva muitas vidas. Eu queria que você deixasse um recado naquela câmera para nossa audiência, para os nossos empreendedores, para as pessoas que ainda não conhecem mais sobre esse trabalho, né? Sobre o trabalho da desintoxicação, sobre cuidar da saúde, sobre a preocupação com os alimentos. Fica à vontade. Se alguém tem alguma coisa que eu possa ajudar, né? Eu costumo falar que eu sei que eu sou oração, respostas de oração para muitas pessoas. As pessoas, às vezes, elas falam assim, meu Deus, eu estava em oração e passou o teu Instagram na frente e te conheci. Meu Deus, alguém falou de ti. Enfim, eu sei que eu sou resposta de oração para muitas pessoas. Se alguém está aqui que precisa de alguma ajuda, pode entrar em contato com o meu Instagram, com o nosso site, enfim, com a nossa equipe de suporte. E eu quero dizer que tudo sempre acaba bem quando a gente tem Deus no coração. Amém. Se não está bem, é porque ainda não acabou. Uau. Amém. Show de Lindo! bola. Linda, linda. Bila, obrigado. Finalizamos assim. Obrigado. Eu vou dar um abraço, né? Não quero só pegar, não. Espero que vocês tenham gostado. Mais um episódio especial do nosso Gigantes Cast hoje com Bila Herma, craque nessa área, na sua expertise na área do cuidado da saúde. Se vocês gostaram, deixa aqui a sua dúvida, o seu comentário, encaminhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar tendo acesso a esse conteúdo, conteúdo de valor. Ative as notificações, né? Nos sigam nas nossas redes sociais, interajam com a gente para que a gente possa estar levando essa mensagem o mais longe possível, para o máximo de pessoas possível. A nossa missão aqui realmente é essa, trazer gente boa, trazer conteúdo de qualidade e de valor para vocês, tá bom? Obrigado, Aline, mais uma vez. Beijo no coração de todos e até a próxima.